A cineasta britânica Ganesha Amazanti se deparou, por acaso, com uma fotografia antiga, tirada na Alemanha nazista, de uma garota negra vestindo um uniforme escolar. Diferentemente das colegas brancas que encaram a câmera, ela desvia o olhar. A imagem a levou a escrever e dirigir o longa Stoke, onde mãos tocam, em tradução livre, estrelado por Amandla Stenberg, Mentes Sombrias, e George Mackay, Capitão Fantástico, que está chegando aos cinemas na Europa. O filme é um relato imaginário do relacionamento secreto de uma adolescente mestiça com um membro da juventude hitlerista, mas é baseado em registros históricos. Ao longo do tempo, eles foram proibidos de se relacionar com pessoas brancas e impedidos de ter acesso à educação e a alguns tipos de trabalho. Alguns chegaram a ser esterilizados, outros foram levados a campos de concentração. A comunidade africana alemã tem suas origens no curto período do Império Colonial Alemão que, entre 1883 e 1919, administrou territórios em diferentes continentes. Marinheiros, funcionários, estudantes ou pessoas do mundo do entretenimento de regiões que hoje constituem países como Camarões, Togo, Tanzânia, Ruanda, Burundi e Namíbia foram parar na Alemanha. Quando a Primeira Guerra Mundial começou em 1914, essa população que antes era transitória se assentou na Alemanha, segundo o historiador Rob Aitken. E alguns soldados africanos que lutaram pela Alemanha na guerra também se instalaram no país europeu. Como parte do tratado assinado depois da derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, as tropas francesas ocuparam a Renânia, no oeste da Alemanha. Para policiar essa área, a França usou pelo menos 20.000 soldados do seu império na África, principalmente do norte e oeste do continente africano. Alguns deles acabaram tendo relacionamentos com mulheres alemãs. O termo pejorativo bastardos da Renânia foi cunhado na década de 1920 para se referir a cerca de 800 crianças mestiças, filhas de alemãs com os soldados de origem africana. O termo estava diretamente ligado ao temor que muitos tinham da miscigenação, de pôr em risco a pureza da raça alemã. Histórias inventadas e caricaturas racistas de soldados africanos como predadores sexuais circulavam na época, alimentando o medo e o ódio ao estranho. Enquanto o antissemitismo ocupava um lugar de destaque no coração da ideologia nazista, o livro Mein Kampf, ou Minha Luta, do líder do partido nazista Adolf Hitler, trazia uma linha ligando judeus a negros. Foram e são os judeus que estão trazendo os negros à Renânia sempre com os mesmos pensamentos secretos e objetivo claro de arruinar a odiada raça branca pela resultante bastardização, escreveu Hitler na obra publicada em 1925 com suas ideias e crenças. Uma vez no poder, a obsessão nazista com os judeus e a purificação da raça levou, gradualmente, ao Holocausto e ao extermínio de 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial, além do extermínio de ciganos, de pessoas com deficiências e de algumas etnias eslavas. O historiador Rob Aitken, que pesquisa a vida dos alemães negros, diz que esse grupo também foi perseguido, ainda que não da mesma forma sistemática dedicada à perseguição de judeus, por exemplo. Em 1935, foram aprovadas as leis de Nuremberg, legislação antissemita promulgada pelo regime nazista, que proibiam, por exemplo, casamento entre alemães e judeus. Emendas estenderam a proibição, colocando negros e ciganos na mesma categoria dos judeus. Estima-se que pelo menos 385 pessoas foram esterilizadas. Hans Auck, filho de um soldado argelino e de uma alemã branca, é um deles. Ele deu um depoimento ao documentário Hitler's Forgotten Victims, As Vítimas Esquecidas de Hitler, de 1997. Ele contou como foi levado, em segredo, para fazer uma vasectomia. Ganhou um certificado de esterilização que o permitia trabalhar. Auck precisou também assinar um acordo declarando que não se casaria ou teria relações com pessoas de sangue alemão. Outra vítima, Thomas Olshauser, também declarou no documentário: às vezes, fico feliz por não ter tido filhos. Pelo menos os poupei da vergonha de viverem comigo.
Foram muito poucas as pessoas que falaram sobre sua experiência enquanto estavam vivas e não houve muita tentativa de revelar o que eventualmente aconteceu com a maioria delas, diz o historiador, que é um dos poucos acadêmicos que se dedicaram ao tema. Vale a pena lembrar de que os nazistas também destruíram, de propósito, muitos documentos pertencentes aos campos e relacionados à esterilização, dificultando reconstruir o que aconteceu com grupos e indivíduos, explica Rob Aitken. A cineasta Amazante, que também escreveu e dirigiu Billy, 2013, e a United Kingdom, 2016, lançado no Brasil sob o título Um Reino Unido, diz que muitas dessas pessoas sofreram crises de identidade. Eles tinham mães alemãs, se viam como alemães, mas foram isolados, jamais abraçados de forma plena pela sociedade alemã. A Alemanha da era colonial, especialmente a tentativa de genocídio dos povos Herero e Nama na Namíbia, já tinha reforçado uma visão negativa dos africanos na Alemanha. Quando a Segunda Guerra começou, em 1939, negros e mestiços passaram a se precaver mais porque poderiam ser levados à esterilização ou prisão, ou até ser assassinados. Era isso o que temia Theodor von Jamikael. Filho de um camaronês e de uma alemã, ele nasceu em Berlim em 1925. Numa entrevista à rede alemã Deutsche Welle, em 1997, ele contou que cresceu aparecendo em exibições etnográficas itinerantes. Com grandes saias, bateria, dança e música, a ideia era que as pessoas se apresentassem como atrações de um mundo distante e exótico, disse ele. Basicamente, era apenas um grande show. Quando os nazistas assumiram o poder, von Jamikael sabia que tinha que ser invisível, passar o mais despercebido possível, especialmente quando era adolescente. Claro que com um rosto como o meu jamais poderia desaparecer completamente, mas tentei. Ele conta que evitava qualquer tipo de contato com mulheres brancas. Teria sido horrível, teria sido esterilizado e também poderia ter sido acusado de contaminação racial, disse von Jamikael à Deutsche Welle. Em 1942, Heinrich Himmler, considerado um dos arquitetos do Holocausto, determinou que fosse feito um estudo estatístico dos negros vivendo na Alemanha. Isso poderia indicar o início de um possível plano de extermínio que nunca foi executado. Pessoas simplesmente desapareceriam e não se sabe o que aconteceu com elas, afirmou Elizabeth Morton no documentário Hitler's Forgotten Victims. Os pais dela comandavam um grupo de entretenimento africano. No filme Stoke, a cineasta britânica tenta jogar luz nessas histórias. Amazante, de 49 anos, tem origem ganense e diz sentir que o papel e a presença de pessoas da diáspora africana na Europa são sempre deixados de fora da história. Ela afirma que o filme dela fará com que seja difícil negar que negros sofreram nas mãos dos nazistas. Acho que tem muita ignorância e atualmente se subestima muito o que essas pessoas passaram, diz Azante.